Olá, boa tarde. Hoje é 19 de maio de 2017, o Portal da Assembleia já começou. Veja os nossos destaques. Desdobramentos da crise política no país e a repercussão no Maranhão. A audiência pública debate o direito ao nome social da população LGBT no Estado. Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia discute problemas dos taxistas na região metropolitana de São Luís. E mais, você já ouviu falar em crossfit para cachorro? Pois é, a modalidade esportiva virou febre na capital. Tudo isso agora no Jornal do Legislativo Maranhense. Todo o conteúdo da delação do empresário Joesley da JBS, foi divulgado e disponibilizado pelo ministro Edson Fachin na tarde de ontem. Os áudios já começaram a ser disponibilizados para a imprensa. A liberação das informações aconteceu pouco depois do pronunciamento do presidente Michel Temer. Nos áudios da conversa que gravou o presidente, o dono do frigorífico JBS, Joesley Batista, relata uma sequência de crimes que vão de obstrução à justiça, suborno de procuradores e compra de informações privilegiadas. A gravação do empresário que fechou o acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República mostra até tentativa de influenciar órgãos que regulam e fiscalizam as atividades do grupo empresarial. No pronunciamento de ontem, às 16h, o presidente Michel Temer não renunciou ao cargo como muito foi especulado pela mídia. Não renunciarei. Repito, não renunciarei. O presidente falou sobre números da economia conquistados em seu governo e afirmou que vai provar que é inocente no Supremo Tribunal Federal. O ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, autorizou a abertura de inquérito para investigar o presidente Michel Temer. O pedido da investigação foi feito pela Procuradoria-Geral da República. Com a decisão de Fachin, Temer passa formalmente a condição de investigado na Operação Lava Jato. Já o senador Aécio Neves, que também foi delatado por Joesley, deixou a presidência do PSDB. Em conversa gravada pelo empresário, Aécio defende a anistia do Caixa 2 e a paralisação da Operação Lava Jato. A irmã de Aécio, Andréa Neves, que era assessora e braço direito dele, foi presa pela Polícia Federal na tarde de ontem. Também foram presos Frederico Pacheco de Medeiros, primo do senador, que foi delatado por receber malas de dinheiro da JBS, e Menderson Souza Lima, assessor do senador Zezé Perrella, que recebeu as malas da mão de Frederico. Fachin negou o pedido de prisão do senador Aécio Neves, feito pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e só vai levar o caso ao plenário do Supremo caso a Procuradoria-Geral entre com recurso. Ainda sobre os desdobramentos da delação do empresário da JBS, ontem foi preso em Brasília o procurador da República, Ângelo Goulart Vilela. E aqui no Maranhão foi preso em um hotel na Ponta do Farol o advogado do frigorífico JBS, Willer Tomás. A prisão dos dois foi decretada pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, por suspeita de tentar interferir no andamento da chamada Operação Greenfield, que investiga os fundos de pensão. Veículos de imprensa e blogs daqui do Maranhão noticiaram que o Willer Tomás já advogou para o deputado federal o Everton Rocha, do PDT, e que foi um dos interlocutores do parlamentar na negociação da compra da TV Difusora. Informações divulgadas também em jornais e blogs de São Luís afirmam que nos próximos meses Willer seria anunciado como o gestor da TV Difusora. Além disso, os blogs também noticiaram que o advogado Willer Tomás advogaria para o governador Flávio Dino. O secretário de Comunicação e Articulação Política, Márcio Gerri, em nota, negou que o advogado já tem atuado em defesa do governador Flávio Dino na esfera judicial. Abre aspas, Willer Tomás jamais foi advogado do governador Flávio Dino, nunca foi constituído para advogar para Flávio Dino, fecha aspas. A crise política nacional, o aumento da produção agrícola no país
e a atuação da Defensoria Pública no Maranhão foram os assuntos em destaque entre os deputados maranhenses na última sessão plenária da semana. A crise na política nacional, depois da denúncia de envolvimento do presidente Michel Temer e do senador Aécio Neves com pagamento e recebimento de propinas, foi o destaque na última sessão plenária da semana. Os deputados Max Barros, Wellington do Curso, Zé Inácio, Bira do Pindaré e o vice-presidente da Assembleia, deputado Otelino Neto, usaram a tribuna para falar sobre a delação dos empresários da empresa JBS. Nós nem de longe comemoramos o que está acontecendo com o nosso país. Situação triste, lamentável. Nós estamos na iminência de ter o segundo presidente da República cassado no intervalo de 1 ano. Uma farsa montada nesse país e que foi largamente prenunciada e que agora, mais do que nunca, está comprovado que o impeachment foi um grande erro no Brasil. O preço do silêncio é o pagamento mensal de propinas na ordem de R$500 mil para que ele não delate a conspiração que findou com o golpe da presidenta Dilma. Além da crise no cenário político, a produção agrícola também foi o destaque apresentado pelo deputado Fábio Braga, com o aumento da produção de grãos no país. Que em 2016 e 2017 chegará a 22% a mais que a produção do ano passado. Chegaremos à casa de 227 milhões de grãos produzidos. Estavam estabilizando a moeda junto ao dólar. Estávamos tendo um crescimento nas vendas, estavam melhorando o país. E eu cito aqui que essas boas notícias que estavam sendo propagadas nos últimos dias pelos telejornais, elas vão ser ofuscadas durante algum tempo pelas péssimas notícias vindas da política. O deputado Rogério Cafeteira homenageou a Defensoria Pública pelos 16 anos de atuação no Maranhão e solicitou também a instalação de um núcleo da Defensoria na cidade de São João dos Patos. Um pleito importante, muito cobrado pela população daquele município e da região. Nós temos um núcleo em Pastos Bons, mas é grande o desejo e os pedidos, o número de pedidos que recebo para que São João dos Patos também seja atendido nesse pleito. Então aqui eu reitero mais uma vez meus parabéns à Defensoria Pública, em nome de todos os seus profissionais, e parabéns pelo trabalho que vem sendo feito, em especial aqui no Maranhão. A deputada Andréa Murá disse que vai ajuizar na Justiça uma ação contra o governo do Estado por conta da propaganda enganosa em relação à construção e reformas de escolas no Maranhão. Eu já quero adiantar que vou ajuizar uma ação popular pelo ato lesivo, deputado Souza Neto, de tentar ludibriar a população pela veiculação de propaganda enganosa em relação a todas essas escolas que realmente não existem. Mas também quero dizer, deputado Rogério, que antes disso vou aguardar a resposta do ofício da Sinfra, dando mais uma chance ao governo. Logo após o intervalo, você vai ver no portal da Assembleia. Hoje é o último dia para as inscrições no Enem. E ainda a audiência pública discute a situação dos aprovados no concurso da Polícia Militar em 2012. O Jornal do Legislativo Maranhense volta em 1 minuto. Conheça a vida e a obra dos imortais da literatura maranhense. Programa Imortais aqui na TV Assembleia, toda segunda e quarta às 18h30 e terças e quintas às 11h30 da manhã. Não perca! O debate político como ele é. Plenária ao vivo. Segunda às 4 da tarde e de terça a quinta às 9h30 da manhã na TV Assembleia. As inscrições para a edição 2017 do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem,
encerra à meia-noite de hoje. Segundo o balanço parcial divulgado pelo INEP, até ontem o sistema registrava mais de 5 milhões de inscritos em todo o país. Neste ano, a taxa subiu para R$ 82,00 e o boleto precisa ser pago até o dia 24 de maio. As inscrições ocorrem somente no site enem.inep.gov.br/participante. Vale ressaltar que elas só são consideradas confirmadas após o pagamento do boleto. O INEP informou ainda que o prazo para as inscrições não será prorrogado. Ontem aconteceu mais uma audiência pública aqui na Assembleia para discutir a situação dos aprovados do concurso da Polícia Militar em 2012, que ainda não foram convocados. O auditório da Assembleia Legislativa ficou lotado para a audiência pública que tratou sobre a situação dos subjúdices da Polícia Militar. Mais de 1.000 candidatos foram aprovados em um concurso público há aproximadamente 5 anos. De lá para cá, eles se mobilizam na tentativa de dialogar com o governo. O grupo, que ficou conhecido como Subjúdice, prestou concurso ainda no ano de 2012. De lá para cá, foram vários encontros, várias reuniões, audiências públicas, também aqui na Assembleia Legislativa, na tentativa de fazer um diálogo com o governo do Estado. Desta vez, eles tiveram a oportunidade de ficar frente a frente com o secretário de Segurança Pública, Jefferson Portela. Pelo menos 4 situações jurídicas eu ouvi aqui, mas anotei todas e vou levar para essa consideração da reunião técnica da semana que vem. E, após isso, o senhor governador certamente tomará, como chefe do Executivo, uma decisão que ele entenda mais adequada sobre tudo que foi apresentado aqui nesta reunião. O presidente da Comissão de Segurança da Casa, deputado Júnior Verde, presidiu a audiência e falou sobre os objetivos da discussão, que vem acontecendo há muito tempo pelo Legislativo. Nós tivemos um êxito considerando realmente a participação de todos e, claro, um caminho aberto para o entendimento através do diálogo, que vai ser entre as secretarias de Estado e assim chegando ao resultado que nós queremos, que é a convocação de todos os subjúdices para, mais uma vez, assim, nós temos um aumento do contingente policial, porque muitos estão se aposentando, deixando a atividade por algum motivo, e nós precisamos permanentemente recompor as forças policiais, porque quem ganha é a sociedade. Policial militar, o deputado Cabo Campos avaliou como positiva a reunião. E o nosso parlamento estadual está aqui, firme e coeso, a fim de apoiar esses jovens que querem ter a corporação. Lembrando que a primeira reunião que participei foi no salão da minha esposa, em 2013, e nós não vamos desistir. Lutar sempre, vencer às vezes, agora desistir jamais. Subjúdices. A presença do representante do governo na audiência trouxe esperanças para quem vem se esforçando na tentativa de se tornar um policial militar. Entre os encaminhamentos, a avaliação técnica junto aos órgãos de segurança pública para ponderar os meios legais e assim resolver o problema da categoria. A linha do diálogo é a melhor linha para se trabalhar e é essa linha que nós estamos trabalhando. E esperamos que o governo atenda aos nossos anseios, não só os nossos anseios, porque esse é um anseio nosso, mas acima de tudo, é um anseio da sociedade maranhense que clama por mais segurança no Maranhão. E a Comissão de Assuntos Municipais realizou uma reunião extraordinária para debater os problemas enfrentados pelos taxistas da região metropolitana de São Luís. O deputado Bira do Pindaré, que foi o autor da iniciativa, defendeu a criação de uma lei que beneficie toda a categoria dos municípios envolvidos. A área da Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional reuniu representantes dos taxistas da capital e das cidades de São José de Ribamar, Passo do Lumiar e Raposa. O requerimento para a reunião foi do deputado Cabo Campos. Mobilidade é um tema que nós maranhenses, nós da região metropolitana estamos sofrendo. E os taxistas estão aqui, fazendo as suas reivindicações. Daqui a pouco vamos ter os encaminhamentos. O nosso presidente Bira do Pindaré daqui a pouco irá fazê-los, para que a gente possa dar maior conforto, não só para os taxistas, mas para a nossa população maranhense também. O deputado Bira do Pindaré, presidente da Comissão de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional, comandou o encontro, que contou com a participação de representantes da Agência Metropolitana de Mobilidade Urbana, PROCON,
Secretaria de Trânsito e Transportes, Agência Metropolitana e o vice-prefeito de São Luís, Júlio Pinheiro. Os taxistas reivindicam mais flexibilidade da SMTT, que estaria multando os profissionais que chegam à capital para deixar passageiros vindos dos municípios próximos a São Luís. A gente dos municípios aqui vizinhos a São Luís, de alguma forma somos perseguidos pela SMTT e nós queremos apenas poder circular e poder tripular como passageiro quando ele pedir a permissão de um táxi. Não queremos tirar aqui o direito de São Luís de ter seus pontos. Nós não queremos pontos de táxi fixo aqui em São Luís. Só queremos poder andar com tranquilidade, sem que haja uma perseguição por parte da Secretaria. O superintendente da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, Nilson Brasiliano, destacou que a lei municipal está sendo cumprida no que diz respeito ao transporte de passageiros. O que ocorre? Esse passageiro que vem, realmente eles deixam, mas a lei é bem clara, só poderá permanecer dentro do município de São Luís se for permissionário na cidade. Então o que acontece? Ele deixa e fica fazendo a praça em São Luís, tirando o pão também do outro taxista. O presidente do Sindicato dos Taxistas de São Luís disse que a categoria vem sofrendo prejuízos por conta da invasão de taxistas não credenciados na capital e que estariam fazendo corridas na cidade. A grande maioria reclama no sindicato porque não só da região metropolitana que trabalha dentro de São Luís, mas os outros interiores, por exemplo, Barreirinha, Santa Rita, Rosário. Então está cheio de táxi dentro da cidade de São Luís competindo conosco. O presidente do PROCON, Duarte Júnior, também participou da reunião e disse que os taxistas têm direitos, mas também têm obrigações enquanto prestadores de serviços. Nós destacamos que todos nós possuímos direitos, mas também temos deveres. É importante que não só taxistas, mas todos aqueles que buscam a exercer essa atividade prestem também atenção nas suas obrigações e respeitem o direito do consumidor. A representante da Agência Estadual Metropolitana informou que o assunto está sendo discutido pela agência, que está planejando como vai atuar em relação à situação dos taxistas da região metropolitana de São Luís. A própria legislação de criação da agência regulamenta que seja feita uma conferência metropolitana para que seja ouvido, né, em audiência pública e seja recolhido, né, as informações, a demanda da população em relação a não só a mobilidade, mas a saneamento básico, a resíduos sólidos. O vice-prefeito de São Luís, Júlio Pinheiro, disse que o município está também em busca de solução para essa situação. Precisamos avançar, estabelecer um novo marco e nesse aspecto dialogar com todos os atores, com os sindicatos, né, com a sociedade e com o poder público à luz da legislação vigente. O deputado Bira do Pindaré, que preside a Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, fez os encaminhamentos da reunião. Nós ouvimos os representantes da categoria, ouvimos também as autoridades dos municípios, do Estado e tiramos como encaminhamento a construção de uma legislação específica para o serviço de táxi na região metropolitana. Aconteceu na noite de ontem o primeiro Congresso de Defensores Públicos do Estado. O governador Flávio Dino foi um dos palestrantes que falou sobre os direitos constitucionais brasileiros e o trabalho desenvolvido pelos defensores. O deputado Rafael Leitoa representou o Legislativo no evento. A programação do primeiro Congresso de Defensores Públicos contou com a participação de estudantes de direito, defensores públicos maranhenses, na comemoração pelos 16 anos de atuação da Defensoria Pública do Estado. A instituição foi criada em 1994, mas só a partir de 2001 começou a contar com defensores para garantir o direito de acesso à justiça de forma gratuita. Ainda estamos em 38 comarcas, mas nosso objetivo é a cada ano trabalhar para que a gente possa atingir todas as comarcas. Por exemplo, esse ano ainda inauguraremos, agora em junho, Presidente Dutra, em agosto, Balsas, e temos planos de até o final do ano, Barreirinhas. O deputado Rafael Leitoa representou o Legislativo na solenidade e falou da importância da Defensoria para os maranhenses. Colocar também que a Defensoria não atua apenas na capital São Luís. Ela tem um processo de expansão fantástico, já existe em várias outras cidades do estado do Maranhão
e inclusive com ampliações recentes, como Santa Helena e como Santa Quitéria. E eu acredito que até o final do ano várias outras cidades também ganharão o serviço da Defensoria Pública, que é um serviço essencial para a sociedade maranhense. O governador do Maranhão, Flávio Dino, foi um dos palestrantes com o tema Direitos em Perigo. Há outro caminho? Na palestra, o governador falou sobre os direitos constitucionais brasileiros e do trabalho dos defensores públicos, não só na capital, como também no interior do estado. A defensoria é imprescindível. Por esta razão mesmo de igualdade de oportunidades é que nós acreditamos no papel da defensoria, apoiamos a instituição e estou aqui para congratular-me com todos os membros da defensoria por esse momento importante de consolidação no nosso estado. Atualmente, 173 defensores atuam no Maranhão em 38 núcleos regionais. O defensor-geral do estado avaliou positivamente os 16 anos de atuação dos defensores públicos. Isso é um crescimento muito grande nesse período. Isso mostra que os serviços da Defensoria foram reconhecidos e as pessoas passaram a exigir a presença da Defensoria nas suas comarcas. Isso pressionou os governos de uma maneira geral, que foram permitindo o crescimento da Defensoria Pública. E é esse trabalho que nos habilita para continuar crescendo. Logo após o intervalo, no portal da Assembleia, a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos debate caminhos para o reconhecimento do nome social das pessoas transexuais. E você já ouviu falar em CrossFit para cachorros? Muitos donos de cães têm investido nessa modalidade esportiva aqui em São Luís. É só um minuto, nós voltamos já. Olá, amigos do Esporte em Debate, estamos juntos na tela da TV Assembleia, canal 51.2, para falar de esportes. Pois é, Julinha, vamos debater o esporte, futebol, vôlei, basquete, triatlo, esporte amador e profissional. Aqui o esporte em dimensão maior na sua televisão, às segundas-feiras, 8 da noite. E às terças-feiras, a reprise do programa às 7 da manhã e às 14h30, para você não perder um lance. Vamos debater o esporte. E é claro, contando com a sua participação para nós, é de fundamental importância aqui na tela da TV Assembleia no canal 51.2 com Esporte em Debate. Até lá. Até lá, gente. Um abraço. A Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias debateu em audiência pública ontem à tarde aqui na Assembleia os caminhos para o reconhecimento e garantias do Estado ao nome social das pessoas transexuais. Representantes do movimento LGBT no Maranhão debateram sobre as propostas do projeto de lei que defende o reconhecimento e direito do uso do nome social para transexuais e travestis nos órgãos da administração pública do Estado. O projeto é do deputado estadual Zé Inácio, que na audiência foi representado pelo deputado Rafael Leitoa. Estamos aqui representando o deputado Zé Inácio, autor do projeto de lei, que não pôde estar presente, para que a gente possa conduzir os trabalhos e toda a sociedade tenha essa casa como uma casa do povo. Estamos aqui também para mais uma vez acolher nessa importante pauta para esse movimento. O projeto do deputado Zé Inácio é de extrema importância para o reconhecimento dos direitos humanos, para a dignidade da pessoa humana, para a reafirmação de uma agenda de ação afirmativa para o segmento das pessoas trans no estado do Maranhão. Portanto, a Semana Estadual de Enfrentamento à LGBTfobia, ela está culminando com uma série de atividades. De acordo com os artigos do projeto, a pessoa trans vai poder, por exemplo, durante um atendimento em um órgão público do Estado, ser identificada e chamada pelo nome social. O funcionário da instituição também poderá usar na folha de ponto e no crachá o nome com o qual se identifica. O direito ao uso do nome social já é garantido em órgãos da esfera federal, depois do decreto assinado pela então presidente Dilma Rousseff em abril do ano passado. A jurisprudência dos tribunais tem se encaminhado no sentido de reconhecer a mudança de nome, a adoção de nome social por essas pessoas é baseado no que a gente chama de princípio da realidade e também em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, que é esse princípio que norteia a necessidade de se reconhecer o direito da pessoa ser chamada e pelo nome que ele reconhece ser o dele.
Para Babalu Rosa, que nasceu com o nome de Isael, poder usar o nome do qual gosta de ser chamada é uma conquista diante de uma sociedade ainda cheia de preconceitos. Eu gosto de ser chamada pelo meu nome que eu construí. Meu nome é Babalu Rosa e gosto de ser chamada em todos os espaços públicos, na universidade, na escola, em qualquer outro local que eu esteja. Eu quero ser chamado por esse nome que foi construído durante a minha vida. O projeto de autoria do deputado Zé Inácio já seguiu para análise do Poder Executivo. Agora aguarda os encaminhamentos do governo do estado. A Mostra de Direitos Humanos aconteceu durante toda essa semana e vai até amanhã aqui em São Luís. O Cine Praia Grande está sendo palco para 23 sessões de filmes que abordam questões sociais da humanidade. Nós da TV Assembleia fomos na exibição do filme Meu Nome é Jack, que fala sobre a diversidade através da história de vida de Jaqueline Rocha Cortez, a Jaque, uma mulher transexual brasileira que vive com AIDS há mais de 20 anos. Eu sou uma mulher, um corpo de homem. Pô, se eu vi isso há 30 anos atrás, do seu irmão, você não poder fazer nada, cara. O documentário Meu Nome é Jack foi exibido na Mostra de Direitos Humanos e conta a vida marcada por lutas e conquistas de Jack, que é transexual. Hoje casada e mãe de 2 filhos, mora numa pequena cidade, levando uma vida voltada para a maternidade, a família e a espiritualidade. Ao acompanhar o cotidiano de Jack hoje e revisitar sua trajetória, o documentário apresenta inúmeros desafios que foram rompidos por Jaqueline, levantando uma reflexão sobre o preconceito e a homofobia. Jack não pôde vir a São Luís para participar da exibição, mas mandou um vídeo para a TV Assembleia. Olá, Maranhão. Tudo bem com todas e todos? Infelizmente eu não vou poder estar aí com vocês na exibição do meu filme Meu Nome é Jack para a Mostra de Direitos Humanos. Mas gostaria de falar um pouquinho sobre esse filme. Foi muito bacana poder fazer esse filme e contribuir com a sociedade por meio da minha história e da minha família. No momento onde a gente vive tanta violência, um mundo tão reacionário, com tanta LGBTfobia, nós precisamos tentar, da melhor maneira possível, naturalizar e humanizar as pessoas trans, mulheres transexuais, mulheres travestis, homens trans. Esse filme trata especialmente do amor em família na minha concepção. Eu tive a sorte, a alegria de nunca ter sido posta para fora da minha casa pelos meus pais. Eu tive a alegria de ter sido aceita, ou melhor, de ter sido amada e respeitada pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus irmãos e irmãs, com todas as dificuldades que tivemos, porque não é simples, não é tão fácil lidar com a diferença dessa maneira. É ali que começa a mudança de mentalidade, é dentro da família da gente, é dentro da casa da gente. Nós precisamos sim de políticas públicas de educação, políticas públicas de saúde, de segurança pública, renda, políticas públicas de trabalho, porque mulheres travestis, mulheres transexuais querem trabalhar, não encontram campo para trabalho e nós precisamos que o governo faça a sua parte, mas para além do governo nós precisamos mudar a nossa mentalidade e olhar o outro como um cidadão e uma cidadã como somos. Transexuais maranhenses que estavam na exibição também conversaram com a TV Assembleia e contaram suas histórias de luta e superação. Mas existe muito preconceito aonde? Existe em lugares públicos, principalmente, ambientes que a gente vai fazer consultas, né, pedir informações. Todos os lugares públicos tem, a gente encontra um pouco. Hoje não tanto quanto antes, mas a gente assim ainda encontra. Aprendi a conviver com isso olhando de frente, como eu estou olhando para você, sem receio, sem problema nenhum. Porque antes que alguém te aceite, tu tem que te aceitar, Porque tu criou essa identidade, Eu criei essa identidade de Catrinha em cima de Daniel. Então hoje Daniel não existe, é Catrinha e acabou a história do Brasil. Essa é a realidade da gente, Tenho mais ou menos 2 anos e meio de transição. E eu acho que a sociedade ainda está avançando nesse ponto. Na questão que a gente está começando a ter direito do nome social, isso é um avanço, mas ainda tem muito em que avançar.
Em relação aos direitos humanos no Brasil, estamos evoluindo, mas temos muitos que caminhar ainda para chegarmos a um patamar de igualdade, para poder todo mundo viver bem. Em questão de ser escolha, não é escolha. A pessoa nasce transexual, só que ela vai se descobrindo à medida do tempo, que vai se amadurecendo e vendo que o seu corpo não é aquilo que ela queria que fosse, biológico. Então as pessoas vão mudando com o passar do tempo, vão fazendo transformações. Muitas vezes transformações que não são acompanhadas, digamos, no âmbito saudável. Isso, porque somos marginalizadas, somos expulsas de casa, somos expulsas das escolas e somos obrigadas a viver no mundo de marginalidade mesmo pela questão da desigualdade. Durante a exibição, conversamos com os coordenadores da mostra no Maranhão, que falaram sobre a importância do cinema na difusão dos direitos humanos no país. A mostra, ela é uma estratégia de educação em direitos humanos. Então é um modo da gente ver, outras realidades, outras vivências, outras experiências de vidas, ou com direitos negados ou com direitos garantidos. Eu acho que o cinema ele tem um papel importante de chegar nas pessoas de uma forma mais suave. Então a arte ela acaba eufemizando problemas que são muito graves, muito sérios, chegando nas pessoas com maior facilidade, e aí as pessoas acabam entrando em mundos que elas não querem, mas que é necessário, né? É necessário pensar nessas realidades que são... Tô falando de mim, eu tirei o pênis da minha vida. Pronto. Tudo fluiu. Esse é um assunto muito sério que precisa ser encarado de frente pela sociedade. E agora você já ouviu falar em CrossFit para cachorros? Uma dupla que, acredite, tem dado certo. No Brasil virou moda positiva e um hábito saudável. A técnica também ajuda no condicionamento físico e na socialização dos animais. Aqui em São Luís, muitos donos de cães têm investido na modalidade esportiva porque, além de liberar energia, ajuda a prevenir doenças e o sobrepeso dos animais. A reportagem é de Maria Assunção Moraes e Milena Dutra. A ideia é de 1978, mas agora é moda cuidar do condicionamento físico e do comportamento dos cães para proporcionar longevidade e melhorar a convivência e socialização. Uma moda super saudável que veio para ficar. Cada vez mais os donos têm consciência que tem que cuidar da saúde do seu cão. E é isso que o Simba está fazendo aqui hoje. O Diego é o condutor e o Simba veio praticar exercícios e se tornar mais disciplinado. O que mudou do comportamento do Simba, Diego, depois que começaram os treinamentos aqui na academia? Bom, a gente pode se referir principalmente à questão do comportamento, né? Por ser uma raça bem, assim, ele é bem ativo. Quando ele vem para cá, principalmente aos finais de semana, ele fica mais comportado dentro de casa. Comportamentos que ele tinha antigamente, como destruir as coisas, aquele comportamento que geralmente cães têm. Como a gente trabalha a semana toda, não consegue dar muita atenção para ele. Aí assim, no final de semana ele fica mais tranquilo devido à atividade aqui dentro da academia. E aí acaba que o dono também pratica exercício junto com o cão. Exato. A gente acaba melhorando um pouco o condicionamento físico, porque tem que acompanhar ele, né? Ele acaba correndo bastante, e para acompanhar um cachorro desse porte não é tão fácil de acompanhar assim correndo. Os obstáculos são salto em altura, salto em distância, passarela, rampa, gangorra, túneis, mesa, pneu, slalom, e são dispostos em distâncias que variam de 5 a 7 metros e são numerados de acordo com a sequência que devem ser feitos. Cães de qualquer porte podem participar, exceto o famoso salsichinha, por causa da estrutura corporal. O exercício sempre faz bem, né? Tanto para a gente como para o animal também. Então ele vai ter uma vida mais saudável, ele vai ficar mais resistente a doenças, né? Se ele não tiver nenhum problema crônico físico, né? Às vezes o cachorro tem alguma limitação física também, né? E aí a gente ou tira ele da prova, né? do exercício,
ou então faz uma pista adaptada também para esses cães. Esse é o veterano da prática em São Luís. E a sua dona é só orgulho do campeão. Ele começou bem novinho, então ele estava bem nessa fase de educação, né? Foi, ao mesmo tempo, ele começou a parte de obediência do adestramento e veio para cá. O que eu acho de positivo na prática do Agility é porque é um local que tanto a gente consegue estreitar os laços com o animal, como também de diversão, mas principalmente de desenvolver essa questão da concentração. Então eu sinto aqui que aqui é um ambiente que ele não só diverte, como ele também gasta bastante energia de uma maneira positiva. Tamanho aqui não é documento. Olha como a Calice obedece direitinho a sua dona pequenina condutora. Eu acho muito legal também fazer aqui um exercícios com ela, passar pela rampa, fazer o túnel e pular o pneu. Eu acho muito legal ficar com ela aqui. Criar um animal de estimação deve ser uma decisão responsável. Eles necessitam praticamente dos mesmos cuidados com a saúde que nós humanos. Cuidado que a Elise está tendo com o Joca, esse show lindo que parece um leão de tão gigante. O Joca está acima do peso, 36 quilos de muita fofura, mas ele é esforçado, quase todos os dias faz caminhada com a dona perto de casa. A meta é perder uns quilinhos, até agora já se foi só um. Depois da caminhada, a hora do descanso, porque ninguém é de ferro e o Joca adora fazer caminhada e tem colaborado. A meta é perder pelo menos 2 quilinhos, não é isso, Alice? Isso, ele está bastante, assim, pouco acima do peso. Na verdade, a gente tenta intensificar as caminhadas, fazer caminhadas e corridas, principalmente agora que a gente mudou para apartamento, então ele fica um pouco mais parado. Então a gente tenta intensificar para que ele não ganhe peso e tente perder o máximo possível. Mimo é o que não falta para este garotão de 3 anos e meio. Tem acompanhamento médico e alimentação balanceada à base de frango e verduras. Eu castrei muito cedo e eu tenho medo que ele ganhe muito peso. Então eu sempre estou pesando a alimentação dele, buscando alimentação mais saudável, fazendo consultas periódicas para saber se ele está bem, se o vermífugo está em dia, se as vacinas também estão em dias, e assim a gente vai levando. O bom disso tudo é que, além do dono e o adestrador, também podem perder uns quilinhos, além do cachorro, né? E o portal da Assembleia de hoje termina aqui. Acesse todo o conteúdo produzido por nós da TV Assembleia no site al.ma.leg.br/TV e também através das nossas redes sociais. Hoje, excepcionalmente, não teremos a agenda cultural que é apresentada por mim, mas tem muita coisa legal acontecendo em São Luís nesse fim de semana. Tem show de Whindersson Nunes amanhã, show de samba com Monarca da Portela, e hoje, na Casa das Dunas, tem show de Ana Vitória, que é uma nova dupla da MPB Nacional. É diversão para todos os públicos e gosto. É só dar uma pesquisada e escolher a melhor programação. Um excelente final de semana para você. Na segunda, o Portal da Assembleia volta com mais notícias do Legislativo Maranhense.